Graça e paz, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Segredo do Casamento. Hoje nós vamos começar a estudar o acrônimo CASADO, começando pela letra C. E a letra C refere-se à conquista. Essa conquista que o autor trata é o desejo do marido de trabalhar e conquistar. A gente vê isso, que Deus colocou isso, na verdade, no homem, desde o início, quando ele tinha que cultivar o jardim, plantar, como está lá em Gênesis 2. Para o homem é muito importante conquistar, sair e vencer os desafios, os obstáculos que ele encontra no mundo. E se a mulher for capaz de entender e compreender melhor esse processo, ela já vai estar dando um grande passo em dar respeito ao marido. O fato é que nós mulheres fomos feitas para amar. Mas o amor para o nosso marido se soletra de outra forma. Se soletra nas letras do respeito. Então só vou dar um exemplo para você poder entender melhor. Vamos supor que o seu marido perdeu o emprego. Então ele chega em casa e ele fica muito mal, porque isso mexe demais com o homem. E aí durante um momento à noite ele fala para você. Ele fala: olha, querida, eu perdi o emprego. Geralmente o instinto e o impulso de algumas mulheres é responder assim: calma, querido. O importante é que nós temos um ao outro. Será que essa frase ajudou o marido? Ele às vezes vai passar o restante da noite longe, mal, e aí vai se calar, não vai falar mais nada. E é bem provável que essa frase não tenha o ajudado. E às vezes a esposa pode estar se perguntando: poxa, mas eu tentei confortá-lo e é isso que eu recebo? Tipo, esse distanciamento, essa tristeza. Eu tentei falar algo que fosse ajudá-lo nesse momento. Agora vamos pensar numa outra situação. A esposa estava grávida e perdeu o bebê. E ela chega para comunicar isso para o marido. E se ele vira para ela e fala assim: calma, querida, isso não é o mais importante. O importante é que nós temos um ao outro. Como ela se sentiria? Nós, como mulheres, podemos pensar assim: gente, mas isso nem se compara, o emprego não se compara com a perda de um filho. O fato é que a gente precisa lembrar que nós olhamos por óculos das lentes cor-de-rosa e os homens pelas lentes cor azul. E para eles, o fato de perder o trabalho, de perder o emprego, soa praticamente a mesma coisa que para nós, se nós perdêssemos o bebê. Porque para o homem ele perdeu algo extremamente importante, é algo que faz parte da vida dele, que está no mais íntimo do seu ser. Essa questão de trabalhar, de conquistar, de vencer os obstáculos, vencer o mundo. Agora é importante a gente lembrar, desde que tempo o homem tem isso tão enraizado dentro da sua vida, dentro do seu coração? Como eu falei, lá desde o início no Éden, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. A gente vê na referência de Gênesis 2, versículo 15, olha o que esse texto fala. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, antes mesmo da Eva ter sido criada, antes mesmo do pecado, o homem já estava ali e Deus colocou ele no jardim para cultivar. É claro que depois do pecado o trabalho teve que ser muito mais intenso, como a própria palavra fala lá, né? Do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Mas o fato é que antes o homem já trabalhava, o homem já cultivava no jardim. É algo que já fazia parte da vida dele. As árvores no jardim, claro, forneciam comida, mas o homem deveria cultivá-las e cuidar delas. Então a gente vê que isso acontece mesmo antes da Eva chegar. Depois que a Eva chega, ela tem ali, né, o seu companheiro, o homem, Adão, tem a sua companheira, que era algo extremamente importante que lhe faltava. Mas essa questão do trabalho já fazia parte da vida de Adão, já fazia parte da rotina dele. Agora existe uma questão. Muitas vezes durante o namoro, a mulher passa com confiança a mensagem para o seu namorado, né? Quando tá ali na fase do namoro, ela passa a confiança: olha, eu respeito você, eu vou encarar as coisas junto com você, eu vou estar com você em todos os momentos, eu entendo essa vontade que você tem de conquistar, de trabalhar. Mas depois de um certo tempo de casado, as coisas começam a mudar. Vem a rotina, vem os filhos, vem os afazeres e muitas vezes nós mulheres deixamos de nos importar nessa parte, de respeitar o marido por essa parte. Começamos a ver como concorrência o trabalho dele, como um rival. Mas desde o início, o homem foi
para o campo, para cultivar, e ele tem essa questão do trabalho dentro dele. O homem, ele sente essa profunda necessidade de prover para o lar, de trabalhar, de conquistar. Isso não é uma opção para ele. É um traço profundamente entranhado. Você pode perceber, presta atenção, quando um homem encontra outro, geralmente o que eles falam? Sobre o que eles falam? Quando eles vão começar uma conversa. Geralmente eles falam sobre trabalho. Ah, você faz o quê? Você trabalha com o quê? Ah, você trabalha nessa área? Ah, eu sou de tal profissão. Geralmente é a conversa deles. A nossa conversa já é diferente. Ah, você tem filhos? Você é casada? A nossa conversa geralmente é diferente. Claro, a gente também fala do trabalho, mas os homens, você pode perceber que o assunto principal deles muitas vezes está ligado ao trabalho, aquilo que eles realizam. E geralmente a gente já vê, desde criança, um menino, ele já fala sobre caçar, sobre cuidar de animais, sobre carros, sobre várias coisas que têm a ver com o trabalho. Porque desde pequeno é assim, o homem ele já tem esse instinto de caçar, de conquistar, de trabalhar. E a gente pode perceber que os homens também gostam de se aventurar mais, eles gostam mais de aventura. Inclusive no material tem uma mãe que fala sobre isso, ela fala, eu desisto, porque ela sempre tentava ter outro assunto com o filho pequeno, mas o filho sempre vinha falando sobre esse assunto, de caçar, de trabalhar, né? Ele sempre vinha falando, teve uma hora que ela falou, desisto, ele só fala nesse assunto, porque é algo que já faz parte do instinto masculino. E agora uma pergunta, olhando toda essa situação e sobre isso que nós estamos falando, como você gostaria que a sua nora tratasse o seu filho, no que diz respeito ao trabalho mesmo? A essa vontade dele sair e conquistar e trabalhar e vencer. Eu tenho certeza que como mãe, se você tem filho homem como eu, você gostaria que a esposa do seu filho, a sua nora, o apoiasse, estivesse junto com ele, desse todo o apoio e todo o suporte que ele precisa. E o autor até coloca algo interessante, ele diz que quando ele lançou essa pergunta, uma mulher falou, nossa, mas quando você trata dessa forma, quando você fala dessa forma, nossa, soa totalmente diferente para mim, porque eu vejo que há uma diferença tão grande daquilo que eu gostaria que tratassem o meu filho e daquilo que eu tenho feito para o meu esposo. Para você ter ideia, o valor que o homem dá para o trabalho é tão grande que ele cita o caso de 2 amigos que lutaram contra o câncer. Esses 2 amigos estavam lutando contra o câncer e no momento que eles estavam lutando para vencer o câncer, eles, por mais difícil que fosse a situação, eles não se desmotivaram, eles continuaram firmes, buscando tratamento e foram vencendo até que os 2 conseguiram vencer a doença. Mas depois disso, depois que eles venceram a doença, um deles aconteceu a situação dele se aposentar do trabalho. E ele descobriu que ele não sabia quem ele era longe do trabalho. E se sentiu extremamente desmotivado, ficou muito mal pela situação de se sentir perdido nessa parte do trabalho, da conquista. E o outro amigo, depois de um tempo, que também fez o tratamento e tudo mais, esse amigo perdeu o emprego. E ele falou assim para o Emerson, olha, o tempo que eu estive fazendo o tratamento não foi tão difícil quanto essa parte que eu estou vivendo na minha vida, de ter perdido meu emprego. Aquela parte do câncer eu consegui encarar, eu consegui vencer, eu consegui lutar, mas contra isso, contra perder o meu trabalho, foi muito difícil para mim. É uma dor imensurável, é uma dor muito grande para mim. Pra gente que é mulher é muito diferente isso. Muitas mulheres não têm a ideia de que isso é tão importante para o marido, de que isso é tão importante para o homem. E quando a gente fala e usa certas linguagens ou não dá importância para isso, é a mesma coisa para eles, como se nós estivéssemos os chamando de perdedores. Eu sei que parece uma coisa, é como se a gente pegasse algo tão pequeno e transformasse em algo grande, pra gente não faz o menor sentido. Mas para um homem é como se nós estivéssemos o chamando de perdedor. Se a gente não dá importância para o trabalho dele, é como se a gente estivesse dizendo, você é um perdedor. O Emerson também trata um outro exemplo no livro muito legal. Ele fala sobre um homem que foi batalhando durante a sua vida e montou uma empresa, montou um negócio
E esse negócio foi crescendo, foi dando lucro, foi se tornando cada vez maior e chegou uma fase em que ele pôde vender esse negócio e lucrar muito. E aí ele chegou em casa para falar isso para a esposa. E ele estava muito feliz porque ele tinha tido uma rentabilidade muito grande, ele estava muito satisfeito pela situação. E ele chega para a esposa e fala com toda alegria, né, que conseguiu vender e tal. E a mulher vira para ele e fala: "Que bom, querido", e volta para os seus afazeres. Ele ficou tão chateado que ele fala no livro: "Olha, eu não quero mais compartilhar nada com ela", porque ele se sentiu extremamente ofendido pela forma como a esposa tratou algo que ele considerava um sucesso imenso. Ela tratou como se não fosse tão importante. Como eu falei, para nós mulheres é um pouco estranho entender tudo isso. Mas agora vamos imaginar uma outra situação. Imagine que você, comprou um teste de gravidez e fez e deu positivo. E você vai falar isso para o seu marido, que você está grávida. Imagina que no momento que você vai falar isso para ele, que você está grávida, ele vira para você: "Que bom, querida", e volta para os afazeres dele. Gente, eu sei que é algo totalmente diferente para nós, mas para eles soa da mesma forma. A gente às vezes pensa como mulher: "Mas, gente, não tem como comparar isso com um filho que está vindo". Verdade, porque nós estamos olhando sobre nossa ótica. Mas para os homens, o negócio, o trabalho está na mesma proporção que o filho, que gerar um filho, tem para nós mulheres. E quando a gente fala sobre essa questão do trabalho, porque às vezes a gente está dizendo aqui no curso, sobre o homem querer conquistar, querer trabalhar, nós não estamos dizendo que a mulher não tem esse desejo também. Muitas mulheres hoje, elas têm trabalhado, elas precisam trabalhar também. Mas o fato é que isso faz parte do homem. Desde que o homem é criança, ele já tem esse desejo. É uma coisa que já está dentro dele, essa questão do trabalho. Claro, nas últimas décadas a gente vê que cada vez mais as mulheres têm conquistado o seu trabalho, têm conquistado o seu espaço no mercado de trabalho, mas nós podemos perceber que no mundo ocidental, muitas mulheres elas podem optar entre ter uma carreira fora ou ter uma carreira dentro de casa. Nas últimas décadas nós temos visto que as mulheres têm saído, têm conquistado o mercado de trabalho, mas a gente vê também que, dependendo da cultura, a mulher ainda pode ter essa liberdade de escolha entre ter uma carreira ou ficar cuidando da família. Já para o homem, essa não é uma opção, como o autor coloca aqui no livro. Ou você trabalha ou você vai para a prisão. Então, para eles não é opcional. É claro que às vezes tem mulheres que por uma situação, por questões de se manter, de dívidas, às vezes tem que sair para trabalhar, elas têm que ajudar o marido. Isso tem acontecido e a gente sabe dessa realidade. Porém, a gente precisa entender que, querendo ou não, o peso maior do trabalho está sobre o homem. Acontece alguns casos que a mulher sai para trabalhar e o homem fica com as crianças? Às vezes isso acontece, né? É uma realidade, a gente não pode dizer que não acontece porque acontece. Mas geralmente, quando isso acontece, da mulher sair para trabalhar e o marido ficar em casa, gera uma insegurança muito grande no coração da mulher. É como se ela pensasse: ele me ama tanto quanto eu o amo? Será que ele estaria aqui se não fosse pelo dinheiro que eu ganho ou por eu manter a casa? E se tornar a principal provedora num lar pode atacar o lado que a mulher é mais vulnerável. Se a gente perceber, o homem ele tem um instinto natural para o campo e a gente pode perceber que a mulher naturalmente tem um instinto para a família. E como o autor coloca, que ele vê muitos traços dos homens em Adão, que saiu, cultivou, e vê muitos traços das mulheres em Eva, que trabalhava pela família, que ela sabia que somente ela poderia gerar filhos. Então eu sei que é um tema bem polêmico essa questão, a mulher deve sair para trabalhar, não deve sair. A gente vê, até mesmo na Bíblia, que algumas mulheres ocuparam posições de liderança. A gente vê isso em Juízes, com Débora. Mas eu quero falar para você que a gente pode perceber que é totalmente diferente a forma como uma mulher conduz os filhos e a forma como o homem conduz os filhos. Querendo ou não, as crianças precisam muito da figura feminina dentro do lar para ajudar, para auxiliar,
para ensinar o caminho. Os homens também podem fazer esse papel, mas a gente pode ver que não tem ninguém que trate um filho da maneira como uma mãe o trata. Não tem como a gente comparar o pai como ele trata os filhos e a mãe como trata os filhos. Geralmente os pais são mais aventureiros e joga o menino no parque e faz isso, faz aquilo, e a mãe é mais cuidadosa, a mãe é mais protetora, a mãe cuida mais para a criança não se machucar. A gente pode perceber isso claramente. Então é importante a gente lembrar, sim, que hoje em dia muitas mulheres trabalham por uma situação, às vezes os filhos já cresceram, já saíram de casa e ela quer ter uma carreira e não tem problema nisso. Mas a mulher precisa sempre lembrar que o peso maior, que esse desejo de conquista é algo que faz parte da vida do homem e que não tem como a gente falar que não faz. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já agradeceu ao seu marido por trabalhar? Para você, mulher que tem desejado realmente essa mudança no seu casamento, essa transformação, e se você escrevesse um bilhete para ele, escrevesse um recado, não precisa ser longo, não precisa ser um poema, nada disso, mas somente agradecendo e dizendo: querido, obrigado por sair todo dia e trabalhar para nos ajudar e para manter o nosso lar. Às vezes tem mulheres que pensam: mas ele sabe que eu sou grata por ele sair e trabalhar, não preciso dizer. Ok, você não precisa dizer. Mas ele também acha, por exemplo, que ele te ama e que você sabe disso, então ele não precisa dizer, não é mesmo? Não, na verdade tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que precisam ser escritas, tem coisas que precisam ser lembradas, e essa é uma delas. Sabe por quê? Porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Você demonstra o respeito, mas você também quer se sentir amada. Então nós precisamos, como a Bíblia nos fala, tratar o marido com respeito. E uma das maneiras que nós temos de tratar ele com respeito é entendendo o quão importante para ele é a questão do trabalho. Então, se você puder, tira um tempinho, escreve uma mensagem agradecendo a ele por sair, para trabalhar e para alcançar e para conquistar. Porque o marido, ele deseja uma mulher que acredite nele. E no começo do relacionamento, como eu falei, muitas vezes nós mulheres dávamos esse total apoio. A gente falava, a gente deixava claro: olha, eu vou estar com você em todos os momentos, eu apoio você, eu apoio a sua carreira, eu sei o quanto isso é importante para você, eu vou dar todo o apoio que você quiser. Mas depois de um tempo, muitas vezes nós paramos simplesmente de apoiar, paramos de falar, de elogiar nessa área. E aí, o que acontece? Com o passar dos anos, muitas vezes nós mulheres começamos a demonstrar e a falar para o marido que é como se nós competíssemos com o trabalho dele. É claro, existem problemas sérios e pessoas que trabalham além do normal. E essas questões precisam ser tratadas e serão tratadas com os nossos maridos nos vídeos que eles terão também. Mas o que eu falo é que você precisa ter certeza se você, como esposa, está apoiando o seu marido nessas questões que ele tanto valoriza. E é fato que alguns maridos eles sentem que a única importância que eles têm na família é porque eles colocam pão na mesa. Eu sei que talvez não é essa a mensagem que você quer passar, mas é como ele entende. Lembra que os homens eles têm as lentes azuis e nós mulheres temos lentes cor-de-rosa. Então muitas vezes é dessa maneira que o homem entende, que ele só serve para pôr o pão em casa e que a mulher não se importa nem um pouco como ele está em relação ao trabalho, se ele se sente satisfeito. Ela não faz nenhuma pergunta sobre isso e ela só serve para atacar tudo que ele faz. Não tá bom, o trabalho não tá bom, e aí fica muito difícil. Por isso que é importante para ele que você o agradeça, que você o apoie e mostre para ele a importância que ele tem para você e o quanto você o apoia nas questões da conquista, de sair para trabalhar e conquistar. Seu marido vai sentir que você o aprecia e que você o respeita quando você disser ou escrever que valoriza o esforço dele no trabalho, você expressar a sua fé nele em relação ao campo que ele escolheu para trabalhar, você ouvir as histórias do trabalho dele, assim como ele escuta as suas histórias do que aconteceu na família, do que aconteceu no seu dia. Você vir a si mesma como uma ajudadora e auxiliadora e conversar com ele sobre isso sempre que possível. Você permitir que ele sonhe, como vocês faziam quando estavam namorando. Quando você não o desonrar,
nem criticar sutilmente o trabalho dele no campo para fazer com que ele mostre mais amor na família. Eu sei que essas questões são um pouco difíceis da gente entender, mas é importante que nós possamos refletir sobre isso, que nós mulheres podemos fazer algo maravilhoso no nosso casamento. A mulher, ela sabe como dar um jeitinho na situação, ela sabe como fazer com que o marido se sinta honrado. Eu sei que às vezes nós temos que matar o nosso próprio eu para isso acontecer, mas é o que a palavra de Deus nos propõe. Eu espero de todo o coração que nós possamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos propõe e os princípios que nós temos aprendido durante esse curso. Espero você até nosso próximo vídeo. Tchau!